Esse é uma cápsula e nós vamos falar da última jogada do Sidônio Pereira, né? O Sidônio Pereira, para tentar distrair o pessoal das merdas que o Lula está falando, da questão dos impostos e coisa e tal, resolveu criar um factoide do Lula pedindo para mudar a galeria presidencial, né? Não deixa de ser um absurdo, porque o que o Lula fez ali na galeria presidencial, nos retratos dos presidentes ali, não deixa de ser um gesto de autoritarismo, mas que não é um gesto tão preocupante assim, porque em 2026 o Lula sai. Então o próximo presidente que entrasse, se o Lula mudar a galeria das fotos ali, o próximo presidente vai voltar com as fotos adequadas, eu tenho certeza disso, né? Vamos entender esse caso aqui, o que o Lula reclamou e por que isso é um absurdo e por que isso na verdade é uma tentativa dele de distrair a audiência do assunto da amante, né? Aquela fala da amante dele realmente foi muito ruim. Essa notícia foi sugerida por Janja Pinguça, Peter Bunda Murcha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula criou um factoide. É lógico que isso é um factoide, né? Ou seja, o que acontece? Lá no Palácio do Planalto existe na entrada do Palácio do Planalto uma galeria dos ex-presidentes, como aliás acontece no mundo inteiro, né? Então, você tem o Palácio do Planalto, todo mundo que já foi presidente daquele país tem a foto do cara lá dizendo o cara nasceu em tal ano, morreu em tal ano, foi governo de tal ano a tal ano e pronto, né? Isso tem em tudo quanto é lugar. Também tem na Câmara, no Senado, no STF. O STF tem a foto dos presidentes do STF lá, a mesma coisa, né? Isso não quer dizer nada, isso é só uma maneira de você, né, marcar a história ali, coisa e tal. É uma coisa que impressiona, inclusive, quando eu fui lá na Câmara dos Deputados, é você ver que a gente acha que o Brasil é uma república há muito tempo, né, que o Império é uma coisa lá do passado, mas quando você vê os presidentes da Câmara no Império e na República, é mais ou menos o mesmo tamanho, meu amigo. A gente tem história de república mais ou menos o mesmo tempo que a gente tem de história de império, né? O Brasil tem só um pouquinho mais tempo de república do que de império. Para pensar, o Brasil se tornou independente em 1822, e foi um império até 1890, quase um século, 80 anos mais ou menos, né? Foi um império. E depois virou república, a gente está em república há um século e pouquinho, né? Um século e 120 anos, né? Ou seja, é maior o lado da república do que o lado do império, mas é relativamente pequeno, não é assim muita diferença, não. A impressão que tem que império é um negócio lá do passado, né? Enfim, o Lula criou esse factoide. Ele desceu ali no Palácio do Planalto e deu uma entrevista ali falando que acha um absurdo, isso foi no dia 8 de janeiro, que ele não gostou da parede com foto de todos os presidentes do Brasil, que fica no térreo do prédio, pediu para ser feita uma alteração. Em vez de data, nascimento e morte, quer que mostre a data que cada chefe tomou posse. Olha só, isso é uma intromissão absurda, né? A galeria dos presidentes é uma coisa de Estado, não é uma coisa de governo. O Lula não devia se intrometer nisso, ele não tem o direito de se intrometer nisso, né? Mas essa mudança aí não interessa. O pior foi o que ele pediu depois, ó. As pessoas querem saber o período que governou, quando ele governou. Tem que registrar como é que foram eleitas as pessoas para entrar na história, cara. Senão a gente não registra. Contem a história, saibam o que aconteceu com cada um. Olha só, esse aqui tomou posse em função do impeachment da Dilma, e não sei o que lá, ou seja, criticando o Temer, porque o Temer não teria sido eleito, né? Aquela velha picuinha do Lula com o impeachment da Dilma, né? Que foi justíssimo. O STF aprovou, todo mundo aprovou. O Lula insiste em dizer que foi um golpe, que isso estava errado, que tem que explicar e não sei o que lá. Esse aqui, Jair Bolsonaro, foi eleito em função de mentiras. Eu acho muito engraçado esse pessoal. Por um lado, eu gosto que eles continuem com essa visão errada da coisa, né? Achar que Bolsonaro foi eleito por disparo em massa de WhatsApp, coisa e tal, porque mostra justamente que eles não estão entendendo o que está acontecendo, né? Eles continuam fingindo, tampando o sol com a peneira, achando que o problema do Brasil é fake news, eu não sei o que lá e coisa e tal, quando não é não. O problema do Brasil é justamente que o Lula é um merda, o Lula é um corrupto pinguço que destruiu o Brasil, e quando os amiguinhos do STF perceberam que a acusação de corrupção estava chegando neles também, deram um jeito de descondenar o condenado e botá-la na cadeira da presidência, né? Mas fizeram uma lambança tão grande com isso que elegeram um presidente impopular, um presidente que nem a própria população gosta, né? E daí a necessidade de fazer essa correção, porque o Lula falou um negócio da amante, da mulher e da amante, que não sei o que lá, e aí teve que fazer essa coisa toda. Um absurdo isso. É lógico que mudar isso aí. Quem é que vai contar a história de cada presidente? É melhor deixar do jeito que tá. Ano que nasceu, ano que morreu, é um negócio que é incontroverso. Bota lá o nome do presidente, ano que nasceu, ano que morreu e ponto final. Pode botar o ano que entrou no governo, o ano que saiu do governo. Até isso pode ser uma coisa contestada, tá? Porque você lembra, no período do Getúlio Vargas, teve contestação ali, né? Teve cara que ganhou a eleição e não assumiu. Getúlio Vargas deu um golpe no Brasil, né?
Então, ou seja, ano que nasceu e ano que morreu é o melhor porque não tem contestação nenhuma. Isso é o que precisa ser registrado. O resto é a opinião do Lula, mas não tenho ilusão. Ele sabe que qualquer besteira que ele faça ali, mudança que ele faça ali, vai ser desfeita pelos próximos presidentes, né? Aqui, ó, Lula criticou o Temer, criticou o Bolsonaro e coisa e tal, botou a foto dele colorida aqui, porque eu sou colorido e não sei o que lá. Bolsonaro foi eleito por mentiras. Primeiro que não foi. Segundo que antes isso do que ser eleito pelo STF, né? Porque foi o que aconteceu com o Lula. O STF foi lá e descondenou o condenado, botou ele na cadeira da presidência. É um absurdo isso. Enfim, a galeria foi reconstruída porque teria sido depredada pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O pessoal do MDB percebeu logo que era isso aqui. O Lula criticou o Temer para desviar o foco da gafe sobre amantes. O Temer disse que sou casado com a democracia, citando a fala do Lula sobre amante, né? O Temer deu uma espetada no Lula. Isso daí, realmente, a frase do Lula, cara, é de uma inabilidade tão grande, uma lambança tão grande que o Lula faz. Eu acho engraçado isso, né? Essa frase do Lula de ser amante da democracia, não sei o que lá, uma lambança tão grande, mas tão grande, né, que mesmo isso não sendo um assunto de muita importância para o público dele, como eu falei para vocês, não acho que o público do Lula, que os eleitores do Lula se importam muito com isso não, né, mas mesmo isso está prejudicando o Lula, por quê? Porque é uma sequência de assuntos negativos, né, uma sequência de más notícias. Começou lá com a vitória do Trump, depois a inflação, depois o dólar saindo do país, depois a crise cambial, agora o Banco Central não cumpriu a meta de inflação, a inflação está explodindo, né? Ou seja, um monte de más notícias que tem no governo Lula, até essa notícia que para os eleitores do Lula não é grandes coisas, chamou atenção. E o Lula fez isso para alfinetar o Temer, justamente para poder dizer que não, que esses dois aqui tem que tirar porque não sei o que lá, que não convém. O cara quer reescrever a história, né? Curioso é isso, né? O Sidônio Pereira fez isso certamente com a ideia de tentar fazer um marketing de diferenciação, né? Falar de outro assunto, sair do assunto que estão falando agora, né? Mas não deixou de expor o autoritarismo do Lula, né? O Lula realmente é autoritário, o pessoal chama o Bolsonaro de nazista, de fascista, não sei o que lá, mas quem quer reescrever a história igual os nazistas e fascistas faziam é o próprio Lula, ele que quer reescrever a história, não, porque isso daí... E não é a primeira coisa não, tá? Aqui, ó, o Paulo Guedes... Tiraram a foto do Paulo Guedes também no Ministério da Economia, não sei o que lá. Por quê, cara? O melhor presidente, o melhor ministro da Economia que a gente teve em tanto tempo, cara, tiraram a foto do cara. Puro despeito desse pessoal, porque não suporta o fato de que o Guedes é muito melhor do que todos eles somados e multiplicados por 5, né? Bom, aqui ó, Lula dá bronca em assessor e pede que a Galeria do Planalto cite as mentiras do Bolsonaro, tem que contar a história, não sei o que lá. Mas que história, Lula? A história se conta nos livros, você queria botar isso na galeria dos presidentes? Pois é típico de comunista esse tipo de coisa mesmo, é típico de autoritário, né? Felizmente a gente sabe que isso não vai mudar nada, se mudar agora vai reverter mais adiante, isso daí é só mesmo uma jogadinha do Lula para tentar fazer o pessoal esquecer o papo dele da amante, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.